Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos orando, iniciando em mais um culto online e que Deus possa estar conosco nesse dia, abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Santo Deus, Eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, neste dia. Ó Deus, que o Senhor possa contemplar, ó Deus, as necessidades dos nossos irmãos e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ter um dia abençoado na Tua presença. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos ouvir um louvor em nome de Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Atos, no capítulo 20, versículo 35, bem no finalzinho do versículo, vai dizer que é melhor dar do que receber. E nós estamos num momento oportuno para isso. Nós precisamos compartilhar, mesmo que o pouco que nós temos, com aqueles que necessitam. Então eu venho aqui para reforçar, em nome de Jesus, das 9 ao meio-dia, todos os sábados, tanto a diretoria como a nossa área social está recebendo dízimos, ofertas e também doações de alimentos. Então participe, vamos estar engajados em nome de Jesus para continuar abençoando o próximo, que faz parte do nosso slogan da igreja. Existimos para agradar a Deus e abençoar ao próximo. Então vamos continuar abençoando o próximo. Realize sua transferência bancária para que nós possamos continuar a manter a igreja, com as suas responsabilidades, e também, irmãos, que possamos realmente estar sensibilizados a tudo que está acontecendo e olhar para as pessoas que estão necessitadas. A ação social da igreja tem trabalhado e tem dado resultado nisso. Tem sido um resultado muito interessante. Então, porque os irmãos estão apoiando. Então, vamos continuar a apoiar, vamos continuar a realizar os nossos dízimos e ofertas para abençoar esse ministério, mas principalmente abençoar o reino de Deus. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Amém.
graça e a paz, irmãos, muito bom dia, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que Ele possa abençoar a tua casa, a tua família neste dia, amém? Irmãos, no dia de hoje estaremos estudando um tema bem interessante, bem oportuno para os tempos de hoje. Orai uns pelos outros. Nós sabemos que a oração na vida do crente é algo que tem que ser contínuo, né? Diário, o nosso relacionamento com Deus. E como irmãos também devemos fazer isso em comunidade, como igreja, orarmos juntos ao Senhor para alcançar os nossos objetivos, entender os propósitos de Deus para o seu povo, para a sua igreja e também para a nossa vida pessoal, tá ok? Irmãos, todos nós conhecemos o valor da oração. Ela é uma maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe, mas para demonstrar a nossa confiança e dependência nele. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra, e na oração também mantemos a comunhão com Deus para entender os seus planos e propósitos para todos nós. Amém? Então, antes de começarmos, ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Aqui foi colocado um pouquinho, Pai, do que estaremos estudando hoje, Pai, que é sobre a oração. Senhor, nos ajude, Pai, como foi dito aqui, que sejamos totalmente dependentes do Senhor, que podemos entender os seus planos e propósitos para a nossa vida. Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude no entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, então o tema de hoje, orai um pelos outros. Estaremos lendo Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Tá ok? Então acompanhe comigo aí da sua casa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então, o verso principal aqui é o 16, onde fala da oração uns pelos outros. Irmãos, quando entendemos a questão da oração, muitas vezes relacionamos principalmente com Mateus 6, onde Jesus fala para que não sejamos hipócritas e não oramos levantando as nossas mãos no templo, né? E que a nossa oração deve ser feita em casa, reservada no quarto. Ali, irmãos, Jesus está dando uma repreensão a uma intenção errada da oração. Mas não quer dizer que em comunidade a gente não deve orar junto. Como igreja não deve orar junto. Não é isso. O nosso relacionamento diário pessoal com Deus, ele tem a sua importância. E também tem a sua importância o nosso relacionamento em comunidade e o relacionamento em comunidade com Deus. Para entendermos os propósitos de Deus, entender tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e na nossa igreja. Tá certo? Então vejamos alguns pontos onde o povo de Deus orou, onde o povo de Deus buscou, onde a igreja primitiva orava junto, né, para demonstrar que isso também é importante, a oração uns pelos outros, a oração em comunidade, amém? 2 Crônica 7,14, ali Deus está respondendo alguns pedidos de Salomão e diz o seguinte: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, eu então virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, um ponto importante ali no Antigo Testamento, onde fala que o povo deveria buscar, que o povo deveria orar em conjunto. Tá certo? Claro que dentro de um contexto onde eles estavam saindo de uma situação, indo para uma outra situação ali, como o povo de Israel. Um outro ponto importante, irmãos, no início da igreja primitiva, isso também ficou bem evidente, que os irmãos oravam em conjunto.
Em Atos 2,42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ali quando temos o dia de Pentecostes, que a igreja, né, começa ali uma vida em comunidade cristã, a igreja cristã em si, nós vemos que os irmãos eles estavam em conjunto, eles partiam o pão e eles oravam juntos. Então aqui mais uma evidência de que isso é necessário, isso é bíblico, para que a gente ore junto e partilhe das coisas juntos em oração. Então aqui em Efésios 6,18 também, após ter um contexto de nos revestirmos com toda a armadura do Senhor, e que a nossa guerra não é contra carne e sangue, Paulo fala, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto toda perseverança e súplica por todos os santos. Ali dentro do contexto que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, como igreja, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E como igreja, todos nós nos devemos nos revestir das armaduras do Senhor. Amém, irmãos? Então, colocando esses pontos importantes, que é importante a nossa oração pessoal com Deus, ela sendo feita em secreto, diariamente, o nosso relacionamento diário com Deus e o nosso relacionamento em comunidade com os irmãos, tá certo? Muito bem. Então vamos ao texto, irmãos. Só relembrando alguns pontos importantes aqui. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está entre vós alguém contente? Cante louvores. No verso 13 diz estas palavras. Irmãos, quando passamos por situações difíceis, o nosso estado natural e a nossa tendência é murmurar, é reclamar, é querer ficar indagando por que aquilo está acontecendo, por que aquilo acontece conosco, por que aquilo acontece com a igreja. E quando vemos a orientação do Senhor, Ele nos indica a seguir o caminho da oração, a partir para a oração. Está aflito? Ore ao Senhor. Está contente? Cante louvores. E o interessante é que dentro de uma comunidade, dentro da igreja, dentro da nossa igreja Moriá, temos irmãos que estão na situação da aflição e temos irmãos que estão na situação da alegria. E como igreja devemos partir de ter a sensibilidade que um irmão pode estar passando por dificuldade. E também ter a sensibilidade de nos alegrar com aqueles que se alegram. Então por isso que é importante a oração em conjunto. Ela deve ser para ajudar o aflito na situação difícil. E nós, como comunidade, como igreja, devemos ter este princípio para nós. O que o meu irmão está passando? O que o meu próximo está passando? Ele está aflito? Vou orar com ele, vou ajudar ele. Ele está contente? Vou me alegrar também com ele. Então este é um ponto muito importante dentro da nossa comunidade. Devemos ter essa sensibilidade referente aos nossos irmãos. Tá certo? Então, o primeiro ponto aqui é que normalmente, quando estamos aflitos, isso fica mais evidente que precisamos realmente orar, ficamos mais fervorosos na oração quando precisamos de uma cura, de uma libertação, de algo que precisamos referente à ação de Deus na nossa vida. Tá certo? Mas também, irmãos, tanto a oração quanto o cântico, nós já sendo convertidos, vemos ali, por exemplo, em Paulo na prisão, Paulo e Silas, eles cantavam louvores mesmo numa situação difícil. Então Jesus nos dá essa oportunidade, mesmo em situações difíceis, também cantar louvores, também agradecer. E mesmo na situação de alegria, Deus nos dá um coração grato para orar em agradecimento. Então não somos limitados a somente no momento de aflição a orar, e também não somos limitados a somente no momento de felicidade cantar louvores. Em ambos temos as nossas orações de agradecimento, em ambos temos nossos cânticos em momentos de aflição, onde, quantas vezes os louvores falam o nosso coração, tocam o nosso coração, e ali também Deus fala através das músicas. Então isso é um ponto importante. Mas claro que no momento de aflição, por
devido à necessidade, temos uma maior tendência à prática da oração. Tá certo? E como igreja de Cristo, devemos fazer isso em prol dos nossos irmãos, colocando sempre no lugar deles, tá certo? Outro ponto também, irmãos, vai estar lá agora do 14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Irmãos, Jesus é o nosso intermediador. E o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar. Mas quando falamos em igreja, em comunidade, também devemos reconhecer as autoridades da nossa igreja. Pessoas escolhidas por Deus, para que possamos nos abrir, que possamos pedir ajuda, para que possamos realmente vencer uma batalha em oração. Então existem os presbíteros na nossa igreja, no caso os diáconos, e outros irmãos que podem ajudar nessa luta em oração. Quando estamos doentes, quando precisamos de emprego e tantas outras situações onde podemos partilhar com o irmão a nossa necessidade e pedir ajuda. É exatamente o que o texto está falando. Procurem pessoas sábias, procurem pessoas separadas por Deus dentro da igreja para poder pedir ajuda, pedir oração e vencer aquela situação, aquela batalha, entender tudo aquilo que Deus quer mostrar ali para você naquela adversidade ou naquela aflição, naquela doença ou naquilo que Deus, ou naquela prova que estamos passando. Então existem pessoas preparadas por Deus para nos ajudar em oração, conforme foi colocado aqui. E isso é importante, irmãos. Partilharmos com as pessoas, muitas vezes, os nossos problemas e necessidades. A comunidade de Cristo, a igreja de Cristo está aí para isso. Para uns ajudar os outros e para um orar pelos outros também. Tá certo? Muito bem. O terceiro ponto, irmãos, devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá certo? Aqui claro que tem um ponto teológico bastante importante aqui, mas o contexto que ele está falando aqui de confessar os pecados está relacionado às faltas e pecados que eu cometo contra o meu irmão. Claro que existem pecados que vamos confessar direto ao nosso Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando temos uma falta ou um pecado contra o nosso irmão, devemos, irmãos, em oração, conforme foi colocado, pedir desculpas e também perdoar o nosso próximo. E por que de tudo isso? Qual que é o intuito disso? Para que verdadeiramente sejamos sarados, irmãos. Quantas vezes a mágoa e o rancor causado por um pecado ou pela ofensa de algum irmão tem causado em nossas vidas? Muitas vezes ficamos rancorosos, isso acaba também trazendo doenças em nossas vidas e devemos tomar cuidado com isso. Então o alerta aqui é referente a isso. Devemos confessar aquilo que fazemos ao próximo, ou uma falta, ou um pecado que cometemos ao próximo, pedir perdão e em oração seguir adiante. Em oração, passar por aquele problema difícil, ou passar por aquela situação que gerou constrangimento, tristeza, e seguir em frente. Tá certo? Como foi falado, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Então, quando falamos em orar uns pelos outros, conforme foi dito aqui em Tiago e em várias outras passagens, devemos sempre nos colocar na posição do próximo. No momento de felicidade, nos colocar na posição do próximo em momentos de tristeza e aflição, para que entendamos o momento difícil que ele está passando. E ali, como comunidade, como igreja, orar e pedir a Deus o escape daquilo. Orar e pedir a Deus qual que é o propósito daquilo. Na nossa vida em particular ou na nossa vida como igreja. Devemos ter essa postura, irmãos, e seguir com fé que Cristo vai nos ajudar.
Amém? Então, orar uns pelos outros é um mandamento inestimável, valor para a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que nos vê e nos recompensa pelo nosso esforço. Então, Deus sempre, irmãos, Ele vai nos ajudar e nos recompensar pelos esforços que fazemos. E nós, como comunidade, devemos sempre nos sensibilizar com a vida do nosso próximo e do nosso irmão. Então, está aflito, está passando por um momento de dificuldade, ore, busque ajuda, procure pessoas sábias na igreja para que possa te ajudar nessa batalha em oração, a passar por esse momento difícil. E nesses tempos que estamos vivendo, irmãos, devemos realmente orar uns pelos outros. Como está o seu relacionamento na sua casa? Tem orado uns pelos outros com a sua esposa, com seus filhos? Será que como igreja temos orado uns pelos outros, mesmo que estando longe, né? Mas será que temos colocado as nossas orações uns pelos outros? Então, irmãos, que possamos aprender um pouquinho com isso. Existe o nosso relacionamento pessoal, mas também existe o nosso relacionamento como igreja. E devemos sempre nos firmar nisso e buscar a oração em conjunto também, para que Deus possa se revelar a nós e entendermos todos os seus planos e propósitos. Amém? Irmãos, que nesse dia você possa, em conjunto comigo, entender tudo isso que Deus quer falar ao nosso coração e voltarmos às boas práticas de oração em conjunto, em comunidade. Como é gostoso passar os momentos de vigília, campanhas de oração, onde a igreja tem um propósito, tem uma direção e está junta em oração para alcançar um determinado propósito, um determinado objetivo. E ali sabemos que Deus nos ajuda a alcançar esses objetivos e entender os seus planos também. Irmãos, a oração também é importante porque nem sempre vamos nos livrar do problema. Mas a oração ela também serve para quê? Para que passamos pelo problema. Ali quando Jesus ele orou, se possível, afasta de mim esse cálice, Deus não afastou o cálice dele, mas com certeza esteve com Jesus nos momentos difíceis. E assim também na nossa vida, muitas vezes vamos orar, pode ser que não nos livramos do problema, mas Deus vai nos ajudar a passar pelos problemas, assim como vai nos ajudar a passar por esse momento difícil, vai ajudar a sua igreja nesse momento difícil. Amém? Então que nesse dia você fique com essa palavra, que Deus possa abençoar o seu dia e ore realmente com sua família, com sua esposa, com seus filhos. E ore também pelos irmãos da igreja, muitos passando necessidade, muitos precisando da nossa oração. Tá certo? Então, eu vou orar agora pela sua vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra aqui apresentada. Muito obrigado pelo teu amor, teu cuidado e carinho em nossas vidas, ó Pai. Pai, nos ajude, ó Pai, a entender, ó Pai, que a oração é um mecanismo, ó Pai, de entendermos as suas vontades, ó Pai, para a nossa vida. Pai, de entendermos, ó Pai, a clareza e a luz da tua palavra, Deus. Pai, nos ajude em oração a estarmos mais juntos, ó Pai. Que a oração possa nos ajudar a perdoar o nosso próximo, ó Deus. Possa nos ajudar a caminhar como igreja, ó Pai. Então, Pai, como igreja, ó Pai, nos ajuda a melhorar a nossa comunhão em oração, ó Deus. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos nesta manhã, ó Pai, que eles possam voltar às boas práticas de oração, ó Pai, aqueles que estão em falta, ó Deus. Que possamos fortalecer, ó Pai, nossas práticas de oração, ó Pai, e que em igreja, ó Pai, possamos entender todos os seus planos e propósitos para nós, para a nossa família Morial, Deus. Pai, muito obrigado, nos dê um domingo abençoado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, tenham um bom domingo e coloquem sempre seus pedidos de oração aos pés do Senhor e sabemos que Ele vai nos ajudar nesse tempo difícil. Amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Irmãos, mais um final de Escola Bíblica Dominical e logo mais às 18 horas nós teremos o culto de celebração. Então vamos estar conectados em nome de Jesus e logo mais estaremos juntos pelo Espírito e por este culto online. Amém? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.